Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Juliana de Falconieri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 186 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski, capítulo 26. No entanto, o cansaço o fez adormecer. Mas não durou muito. Foi despertado subitamente por umas vozes ásperas. José abriu imediatamente os olhos. Alguns desconhecidos estavam parados na entrada da gruta e diziam alguma coisa. No silêncio da noite, suas vozes pareciam soar estranhamente ameaçadoras. Ata também falava. Parecia perguntar-lhes alguma coisa. Logo ouviu que ela se dirigia a ele, dizendo: José, levanta-te, vem aqui, não sei o que eles querem. Num salto, José pôs-se de pé. O breve sono havia sido tão profundo que suas pernas vacilavam. Seu primeiro olhar logo se voltou para Miriam. As vozes não a tinham despertado. Ela dormia e em seus lábios permanecia o sorriso de alegria com que olhara para José antes de dormir. Saiu correndo para fora da gruta. Continuava a misteriosa noite cintilante. O céu parecia arder em estrelas, tão numerosas que pareciam formar uma espécie de rio cheio de esplendor que cruzava todo o horizonte, caindo em cascata prateada sobre a parede das montanhas. Mas também a terra parecia reverberar esse resplendor, como se fosse um imenso lago onde se enxergava o céu. O grupo de homens estava parado a poucos passos da gruta. Ata abriu os braços como se quisesse impedir sua irrupção na gruta. Dizia algo, ora implorando, ora com voz desesperada. José pôs-se a seu lado. Ata voltou-se para ele, dizendo: Escuta, José, eles insistem em entrar, dizendo que querem ver. Eu explico, peço a eles. Não sei o que querem. Os olhos haviam se acostumado à reverberação e agora José os via com toda a nitidez. Eram pastores que cuidavam dos rebanhos dos moradores de Belém. Tinham um aspecto rústico, tinham o rosto sem barbear, cajados na mão, punhais e machados presos à cintura. Vestiam-se de peles, viam-se seus braços nodosos, grandes e fortes, cobertos de pelos ásperos. Seu aspecto impressionava. José sentiu um estremecimento de medo, mas num movimento decidido, colocou-se à frente de Ata e perguntou: O que desejais? Não responderam. Talvez ficassem surpresos com o aparecimento de José. Falaram alguma coisa entre si, como consultando um ao outro. José não entendia o que eles diziam. Tinha um jargão próprio, simples, cheio de expressões estranhas. O mais provável era que, em sua vida, não observassem a pureza da lei nem os seus preceitos. Viviam em contínuo deslocamento,
levando consigo suas mulheres e filhos. Ficavam nos campos quase o ano inteiro. Apareciam em Belém 2 ou 3 vezes por ano. Traziam os rebanhos para mostrá-los a seus donos e lhes entregavam as cabeças de gado destinadas à matança. Nessas ocasiões, os patrões acertavam as contas com eles, mas ninguém os convidava a entrar em sua casa. Eles inspiravam temor. Quando entravam na povoação, todas as portas se fechavam à sua passagem. Cuidavam bem dos rebanhos, mas era convicção geral que, além do pastoreio, eles se dedicavam ao roubo. Por outro lado, muitos eram mestiços. O trabalho os tornara duros, acostumados à luta com os animais selvagens que atacavam os rebanhos. O que desejais? Repetiu José. A apreensão não o havia abandonado, mas se sentia ao mesmo tempo disposto a defender os seus, mesmo que tivesse de enfrentar todo o grupo ali presente. Os outros continuavam a falar entre si. Dava a impressão de que discutiam por alguma coisa. De repente, começaram por um deles, empurrando-os para a frente. O homem que se colocou diante de José já não era muito jovem. Tinha o cabelo em pé, com uma calvície incipiente na frente. O rosto queimado pelo sol e pelo vento estava cheio de rugas. O gibão de pele aberto deixava à vista um peito cabeludo. Seu cajado estava incrustado de pedras e trazia na cintura um pequeno machado. Quando passou entre os seus companheiros, estes abriram espaço com respeito diante dele. Provavelmente era seu chefe. Diz-me, começou o homem, se nesta gruta nasceu um menino. A pergunta surpreendeu a José. Por que perguntas isto? Quero saber. E eles, apontou o grupo, também querem saber. Por isso nós viemos. Para saber do nascimento de um menino? Isso mesmo. Minha esposa acaba de dar à luz um menino. E o puseste em uma manjedoura? Não entendo por que perguntas isso. Foi assim mesmo, como disseste. Chegamos até aqui de terras distantes. Não houve lugar para nós na pousada. Ninguém queria receber-nos. E por isso nasceu aqui? Sim. E o puseste em uma manjedoura? O homem repetiu a pergunta em um tom como se estivesse interessado em comprovar algo extraordinariamente importante. Sim, não tínhamos um berço. O homem maduro voltou-se para os seus. Explicava-lhes alguma coisa com detalhes. Em um idioma gutural, incompreensível para José. Quando terminou, levantou-se um grande vozerio. José não pôde adivinhar o significado desses gritos. Ira, surpresa ou admiração. Havia algo estranho naquele interrogatório sobre fatos tão banais. O homem dirigiu-se de novo a José. Quando nasceu teu filho? Quando se acendeu esse grande resplendor e quando as vozes deixaram de ser ouvidas? A noite está cheia de resplendor e eu não sei de que vozes estás falando. Não ouvi nenhuma voz. Não ouviste? Agora a surpresa cresceu na voz do homem. Não. Que vozes eram? Que diziam elas? O homem parecia refletir. Sim, havia vozes.
disse afinal. Todos nós as ouvimos. Não podia ser um sonho. Um sonho? Uma pessoa o tem sozinha. Não existe dois sonhos exatamente iguais. E que diziam essas vozes? Ao perguntar, José sentiu um calafrio que lhe escorreu pelos ombros e deslizou pela coluna. O velho parecia duvidar. Olhou para os seus. Passou várias vezes a mão pelo peito hirsudo. Por fim balbuciou. Diziam coisas estranhas. Que fôssemos procurar por um menino que tinha nascido esta noite na gruta, no campo de Davi, e que tinha sido posto em uma manjedoura de animais. E por que essas vozes vos mandaram procurar pelo menino? Mandaram-nos procurá-lo e vê-lo, disse evasivamente. De repente perguntou: Como é este teu filho? Como os demais. Sacudiu a cabeça, como se não conseguisse compreender algo. É o que dizes, mas as vozes mandavam que fôssemos buscá-lo, encontrá-lo, prestar-lhe homenagem. Não sei porquê. Cada um de nós trouxe consigo o que podia, para oferecer-lhe. E tu dizes, um menino como os demais? Todas as noites nascem crianças. Por que as vozes falariam deste menino? Temos de vê-lo. Temos de nos convencer. Depois de dizer isto, deu um passo na direção de José. Atrás dele, seguiu todo o grupo. Mas José cortou-lhes o passo de novo. Ficai aí, parai, gritou. Por que nos detém? Perguntou o velho. É verdade o que nos disseste sobre as vozes? Aquilo que o homem dizia soava como um sonho, e, no entanto, podia esconder um perigo. A turba de pastores, que exalavam um cheiro de peles, sangue e gordura de animais, não inspirava confiança. Eram realmente vozes celestiais que os haviam trazido aqui? Pensava José. Se eram de verdade vozes do céu, por que não falaram com os sacerdotes? Por que não falaram com seus irmãos? Eram eles que deveriam compreender e vir em primeiro lugar. O que iria entender essa gente selvagem daquilo que cheguem a ver? Um menino envolto em panos rasgados de uma túnica. Eles esperam por algo extraordinário. Será talvez uma armadilha? Talvez uma maquinação de meus irmãos? Talvez queiram raptar o pequeno? Acreditas, disse o velho, como se adivinhasse o pensamento de José, que as vozes misteriosas não podiam falar para nós? Nós a ouvimos de verdade. Nós as ouvimos de verdade. E imediatamente decidimos vir. Não nos detenhas. Bem, disse José, ide vê-lo. Não os proibirei, mas quero advertir-vos. Não vereis nada do outro mundo. Não sei o que as vozes disseram, mas minha mulher e eu somos gente humilde. Quando aquele que nos falou nos disse que o menino estaria deitado em uma manjedoura, sabíamos que iria necessitar de nossa ajuda. Cada um trouxe alguma coisa. Então, o que esperais dele? O homem alisou o cabelo. Foi-nos dito, afirmou, que este menino traz a paz. A paz? Exclamou José, retrocedendo um passo, maquinalmente. Foi isso que vos disseram?
Pois sim. Isso te surpreende? Debaixo das sobrancelhas espessas, ele agora fitava José atentamente. Surpreende-me que vós busqueis a paz. Estava tomado de uma íntima incerteza. Tendes mais o aspecto de gente que procura barulho. O velho pastor ergueu os ombros. O que sabes de nós, homem? Disse a José. Temos de lutar, mas cada um de nós gostaria de deixar para o seu filho uma vida diferente. Deixe-nos passar. Passai, disse ele. Somente vos peço que não armeis barulho, que não griteis. O menino é pequeno e sua mãe está cansada. Com cuidado, um atrás do outro, entraram nas pontas dos pés com surpreendente humildade. Seu aspecto belicoso, ameaçador, tinha desaparecido. Miriam já não dormia. Olhava os pastores que entravam na gruta e seu coração não manifestava medo. O menino não chorou. O cão não ladrou. Junto com as pessoas que entravam, espalhava-se pela gruta o resplendor misterioso que banhava a noite. Então, esse aqui são os pastores, né? Na visita à gruta, né? Que também é uma informação da revelação, né? Que o nosso autor imagina, né? O acontecimento, né? O diálogo com José, etc, etc. E aqui tem vários aspectos interessantes, né? Nesse pequeno capítulo. De novo, continua uma festa da natureza ao receber o seu Criador, né? Uma resplandecência na noite, na terra, nas estrelas, incomum, né? Como se a luz sobrenatural, né? Tivesse de alguma forma se transformado em luz natural, né? A intensidade, né, da luz do Verbo encarnado, né, tivesse refletido ou tivesse uma parte dela, né, se transformado em luz natural, né? Então esse é um aspecto que foi abordado no capítulo anterior, né, do livro, e continua a ser mencionado aqui, né? Era uma luz natural porque dava para perceber pelos sentidos físicos, né? Todos percebiam, né? Os pastores percebiam, José percebia, né? Um outro aspecto aqui que também se repete, né? É que quando José entende que aqueles pastores tinham tido uma revelação de Deus sobre o menino, a primeira coisa que ele se pergunta é: mas por que Deus não falou desse menino para o povo escolhido? Por que Deus não falou para os sacerdotes, né?
E mais uma vez, se compreende, né, mais ainda. E ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Aquele versículo do introito do Evangelho de São João, que é o evangelho final da missa, né? Então, quem o recebeu foram gentios, né? Foram não judeus, né? Nesse primeiro momento, né? E foi a Ata e o filho dela, né? Que não eram judeus, e esses pastores, que também não eram judeus, né? Eram forasteiros, que foram lá para render homenagem ao menino, mandado por vozes, né? E outra homenagem que vai ser rendida pelo menino, ao menino, que vai ser narrado aqui, vai ser também de forasteiros, né? Que é dos reis magos, também não eram judeus, né? Então, e José ficou intrigado com isso, né? Porém, os deixou entrar, né? E no toque final da cena, né, deles entrando, né, o que é mais interessante é que o autor imagina então eles entrando, né? E o resplendor da noite também invade a gruta, né? A gruta fica cheia de resplendor, né? Então, a cena é muito bonita, né? Com todo o contorno, a cena imaginada, né? Com todo o contorno do ambiente e da descrição, inclusive dos pastores e tudo mais, né? E é uma cena para se guardar, né? Na nossa imaginação, para se quisermos fazer algum tipo de meditação, né, desses primeiros momentos, né, da vida do menino Jesus, podemos ter pelo menos algum material, né, imaginativo. Então, eu gostaria agora de ouvir observações e comentários sobre o capítulo, se vocês tiverem. Professor, é só mesmo porque a gente, como que não passa pela cabeça da gente que aquela noite foi uma noite tão diferente, uma noite tão especial, que ela não podia ser como as outras, né? Não, tinha que ter algo diferente no ar, afinal de contas, o Criador desse mundo visitou É, corporeamente, né? isso. É uma festa da natureza, né, para recebê-lo. Da natureza criada por ele, né? Uma beleza isso, né? Porque a, a gente costuma, com as concepções modernas que a gente tem sobre a natureza, né? A gente costuma olhar para a natureza e pensar, né? Como os renascentistas pensavam, né? Nós temos muito dessa concepção renascentista e depois da ciência moderna, sobretudo da física, né? Que a natureza é um relógio, né? É uma máquina insensível e que trabalhará segundo as suas próprias leis para sempre, né? Ela será sempre uma coisa posta em movimento por alguém que não interessa quem e que ela está pouco se lixando para qualquer outra coisa, né?
E, mas essa concepção renascentista e da ciência moderna, ela simplesmente esquece que a natureza foi criada por uma pessoa, né? E essa pessoa tem uma particular, digamos, afeição pela sua criação, né? E essa criação também tem afeição por essa pessoa, né? Então quer dizer, toda a criação, cada parte dela tem um aspecto, que está ligado ao seu criador, né? De formas diferentes, né? Os objetos animados com a vida e os objetos inanimados, né? Eles reagem, né? E aqui a gente vê, e é plenamente imaginável, né? Que, como você disse, essa noite tão especial, né? É uma noite que nunca tinha existido antes e que nunca existirá outra, né? Em que o Criador se aproxima o máximo possível da sua criatura, né? Se tornando uma criatura, né? Então, toda a natureza sente, né? E imagina que não é só aqui a natureza visível por José e os pastores e Miriam, né? Todo o universo sentiu, né? Certo? Todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, né? Todos os objetos astronômicos, todos os planetas, né? O Sol, a Lua, né? E beleza isso, né? Mas a Juliana levantou a mão. Eu só estou imaginando aqui o presépio que eu vou fazer esse ano. Cheio de galáxias e luazinhas? Nossa, o céu é limite. Pois é. O céu é literalmente o limite. Eu estou imaginando uma abóbora iluminada. Não sei como é que eu vou. Mas eu quero fazer um presépio completamente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida toda. Só tendo como imagem esse relato de hoje. Impactante. Aguardemos. A questão da. Essa questão da luz, né? A luz é uma realidade, né? Muito muito etérea, né? A luz é uma coisa que você não pega, né? Que você tem um órgão específico para detectar a existência dela, mas ao contrário das outras coisas que os outros sentidos detectam, ela não tem materialidade, né? E a luz então ao longo do tempo, foi usada como metáfora para muitas coisas, né? Para o entendimento humano, né? A luz do entendimento, etc. E também para o entendimento mais elevado, né? Como a gente fala, lumen fidei, né? A luz da fé, né? A luz que ilumina o intelecto, a luz que ilumina a nossa razão, a nossa mente, enfim, a luz que deixa claras as concepções que a gente tem, os conceitos, né? E de outro lado a escuridão, né? A escuridão da mente, a escuridão do entendimento, etc, etc. E os santos nos descrevem, né? Das aparições, né? De anjos, né? As aparições de Nossa Senhora e Nosso Senhor,
que são acompanhadas de muita luz, né? De muita luz, né? A luz, aí já uma luz espiritual, né? Uma luz que está relacionada ao amor, ao fogo do amor divino, né? E, enfim, quando Deus, né, aparece quando Nosso Senhor, Nossa Senhora aparecem para os santos, eles aparecem luminosos, né? Eles aparecem resplandecentes, né? A transfiguração, né? Tem uma coisa lá no Evangelho, né? A transfiguração, as expressões usadas lá, mesmo que muito secas, muito toscas, entre aspas, né? Elas nos dão uma ideia de muita luz, né? De luz nunca vista, né? Então, essa luz, né, imaginada aqui pelo nosso autor polonês, né, é aquela pequena parcela, né, da luz espiritual que vazou, né? A gente pode imaginar assim, vazou para a natureza, né? Vazou para os sentidos físicos, né? E agora todo mundo podia ver essa noite luminosa, né? Muitos não perceberam, né? Tá certo? Quantos de nós vivendo aqui hoje não observamos fenômenos até astronômicos que acontecem porque estamos fechados em casa, estamos preocupados com outra coisa, estamos dormindo, né? Quantas pessoas em Belém, digamos assim, em Belém, né, estava dormindo e sequer observaram essas coisas que estavam acontecendo na imaginação do autor, que a gente pode muito bem imaginar que isso realmente aconteceu, né? Muita gente não observou, né? Os camponeses provavelmente estavam ainda trabalhando com o rebanho em algum momento, e aí perceberam e puderam receber a mensagem dos anjos, né? Do coro dos anjos, né? Mas a luz, ela sempre vai indicar, né? A claridade sempre vai indicar a verdade, né? Quando a gente a metáfora da luz, ela é inevitável, né? Quando a gente está procurando entendimento de alguma coisa, quando a gente está procurando enfim, e é claro que é a partir do sentido físico, né? Você entra numa sala escura, você não vê nada que está ali. Você acende a luz, você vê tudo. Então, seu entendimento sobre onde você está aumenta profundamente, né? Então, essa metáfora é impressionante. E esse resplendor da luz, né? É bonito a gente imaginar, né? Essa noite especial, né? Que tinha um brilho especial, né? Sabe o que eu imagino? Uma aurora boreal branca sobre todo aquele lugar, assim, sabe? Pois é, então. Mas mais ou menos aquilo. Agora, Mas as coisas brilhavam na terra também, Juliana. É interessante isso. Não era só o céu. As coisas resplandeciam na terra. Sim. E é interessante porque o autor ele pegou um pontinho que é quase esquecido ali no relato bíblico, que os pastores foram adorá-lo porque eles também perceberam, eles avisaram. Imagino que imagino não, né? Os anjos cantando o Glória. Exato, o coro dos anjos. O coro dos anjos. O coro dos anjos. É isso mesmo. Foi daí que o autor tirou toda essa imaginação dele. Essa imaginação, exatamente. Muito bonito. Professor, tudo bom?
Opa, Márcio, diga lá. E ó, o candidato a Barão de Sabugosa aí. Nem responde, ainda chego. Bom, mas aí, professor, é interessante. Bom, nessa época aí, pelo clima, época do ano, tempo, talvez. O tempo geralmente fica nublado, meio chuvoso lá, como aqui também, né? Mas se desse uma clareadinha, pensando também em umas noites bonitas que eu já vi, assim, estreladas, no meio do mato, assim. Teve uma que eu me lembro que eu estava quase chegando no pico da bandeira, no alto do pico da bandeira. Tem uma parte lá que a gente sobe e tem um platôzinho, um altozinho lá. E aí tá tudo estrelado e incrível, assim, a luz das estrelas consegue, apesar de não ter lua, né, consegue iluminar um pouquinho, levemente, assim. Consegue. Assim, dá pra ver muita coisa. Muito bonito. E isso me fez lembrar, essa descrição me fez lembrar um pouco isso também. Agora, dos anjos tem aquela coisa, né? Paz aos homens, na terra aos homens de boa vontade. Deus pede de nós boa vontade. Né? E não os homens do povo escolhido, né? Pois é. E até mesmo entre eles, né? Mas ali, né? Como se diz, né? Ali, veio pelos seus, mas os seus não receberam. Daquela questão dos anjos me faz lembrar muito essa parte da boa vontade que a gente tem que ter, né? Mais do que além da luz do conhecimento, né? Me fez lembrar lá São Domingos, eu adquiri uma imagenzinha do São Domingos, finalmente, depois de décadas procurando, né? Só não tem um cachorro com a tocha, né? Como alguns têm. Mas o cachorro, né? Como a gente viu, cão, né, das outras vezes, né? O símbolo da fidelidade, ele carregando a tocha à luz, ou seja, São Domingos seria o fiel, né? Seria a fidelidade à fé da igreja e essa luz para iluminar e tirar as pessoas da ignorância, para elas não caírem, né, em erros piores, né? E eu fiquei sabendo que o túmulo de Santa Isabel de Portugal, ela tem, enfeitando assim, a urna, né, alguns cães, porque apesar do marido dela baita do infiel, ela era bem fiel, representando a fidelidade. Deu uma coisa. Não, esse negócio do cão é impressionante, né? Com São Domingos tem uma coisa até mais cômica de um lado e verdadeira de outro, realmente, porque ele fundou a ordem dos dominicanos, né? E eles chamavam eles de dominicanes, os cães de Deus, né? Os cães do Senhor. Eles tinham enfim, uma identificação, né? Com a raça canina, né? De fidelidade, exatamente, né? Por causa da fidelidade e da intensidade com que eles defendiam, né? Nas pregações. E hoje pelo menos aqui no Brasil, vários deles se transformaram nos TLs, né? Ai, meu Deus. Não, isso aí. Embora em outros lugares. Isso aí aqui no Brasil foi na década de 60, né? Os dominicanos se perderam. Pois é, já viram o tal do Frei lá dominicano, não vou nem falar o nome dele lá, aqui para não dar problema, talvez. Mas já me contaram que encontraram ele com reuniões, assim, uma reunião na Nicarágua com o Daniel Ortega e o Fidel Castro, nos tempos idos, né? No hotel lá em Manágua. O Corsão, ele faz uma crônica desse decaimento, né? Naquele livro dele, O Século do Nada, né? Primeiro, segundo capítulo do livro, ele faz uma crônica muito sentida e muito... É terrível de ler, né? Mas muito verdadeira dessa derrocada, né? Dos dominicanos. Sim. Agora, por outro lado, ainda tem alguns, assim, a gente vê, assim, a queda, a mancha para todo lugar, mas ainda tem muita gente séria, graças a Deus, mesmo entre os dominicanos e até outros. Embora eles não, assim, a gente não tem muita notícia desse pessoal, não sobressaia muito, mas um pessoal dedicado, seja do pessoal mais tradicional, seja do pessoal mais moderno,
ainda tem muita gente, graças a Deus, dedicada. Eu vou fazer propaganda de novo da Confraria do Rosário dos Dominicanos. Quem pois, em Avrier, né? De Avrier. Tem lá. Eu me inscrevi lá. Eu me inscrevi também numa lá nos Estados Unidos. O pessoal também bastante sério. Eles fizeram até uma vez um estudo sobre os mistérios do Rosário. A conclusão óbvia, né? Mas eles também defendem que os mistérios do Rosário são para eles. Acabou. Você quer meditar coisas, entre aspas, luminosas, você pode incluir aí nas meditações dos mistérios da alegria, né? Antes dos mistérios da dor. Tranquilo, beleza. Né? Uma sugestão não é uma ordem para ser cumprida, como o pessoal aqui no Brasil entende, né? Como dizia o Papa João Paulo II. Eu sugiro para eles, eu ordeno, não tem nada a ver. Né? E uma também aqui dos padres monfortinos em João Levade. Uma vez eu comprei uns livros deles, perguntei se eles tinham essa congregação, essa confraria que o São Luís de Montfort pregava, eles como eram descendentes, né, desse pai espiritual. Disseram que 5 custaram, são lentos para demorar, custaram me inscrever. Eu acabei sendo inscrito em 3, pensando, eu é capaz de ninguém me inscrever em nada, né? Então, dei 3 tiros, acertei nos 3 e pronto aí. Eu acho que talvez o Avrier e o lá dos Estados Unidos seja mais fácil. Os Monfortinos, uma vez eu tentei entrar em contato também, mas não consegui. Não consegui. Eu tentei achar um telefone para falar com alguém. Complicado. Embora eu tenha conhecido alguns, inclusive, no retiro pessoalmente, inclusive alguns deles franceses. Tem muito francês mesmo. Sim, eles fazem um trabalho muito bom, assim, bem sério. Achei muito interessante. Ter conversado com eles foi muito bom lá nesse retiro. Uma troca muito interessante. Mas é só isso, professor. Obrigado. Obrigado a você, meu caro. Mas... Pois então, alguém tem mais alguma observação, algum comentário dessa noite luminosa? Então, Deus lhes pague a... Hoje é dia da sua santa, né, Juliana? Deus lhes pague a presença. É mesmo. De Falconieri. Exatamente. Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Juliana de Falconieri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.